João Ribeiro é um baiano que garante ter curado algumas pessoas que estavam com a doença de Chagas, através de um chá feito à base de uma raiz. João Ribeiro vem pesquisando esse tipo de raiz há 28 anos e agora luta para patentear o seu produto. E é com o João Ribeiro, que está aqui no TV Revista, que nós vamos conversar agora. Boa tarde, seu João. Boa tarde. João, como é que o senhor começou a pesquisar essa raiz que o senhor diz que cura a doença de Chagas? É verdade, foi muito simples, porque um vaqueiro, naquela época, me ensinou o remédio para coração. Ele dizia que era coração venenoso. E quando eu vi falar nessa doença de Chagas, em 1964, eu pedi explicação ao médico que tipo de doença era essa, ele me explicou que terminava morrendo com o coração inchado e tal. Eu me lembrei desse remédio e fiz o primeiro teste e deu certo. E o senhor tem registro agora de quantos casos realmente foram curados da doença? Olha, eu já mandei fabricar 13 mil rótulos, porque os meus vidros de remédio são rotulados, são 13 mil rótulos, tenho 200 e tantos desses 13 mil, portanto 12 mil e tantas pessoas já foram curadas. Mas o senhor tem registro, essas pessoas voltaram para o senhor para agradecer ou para dar notícias? O senhor teve contato, por exemplo, com o médico dessas pessoas também? Já tive contato com algum médico, algumas pessoas voltam, tenho exames comprovando que era positivo e hoje é negativo, e não tenha dúvida nenhuma. O seu João, existe uma época certa para se tomar esse chá, quer dizer, no início da doença, ou a qualquer período da doença que for tomado, ele também cura? A qualquer período, não tem tempo mesmo marcado. No estágio mais avançado? É verdade. Qualquer tempo pode começar a tomar equificação. Mas pode acontecer, como Liliane estava perguntando, de uma pessoa tomar este remédio e ainda assim não curar. Já aconteceu com o senhor isso? Não, não aconteceu. Não aconteceu, porque todos que têm tomado, todos estão são. Como é o nome do remédio? Sim. Vale uma vida. Vale uma vida, nome sugestivo, né? É verdade. E o que está faltando para o senhor patentear esse remédio, seu João? Qual a dificuldade maior que o senhor está encontrando? Eu não sei, eu me acho só assim, como eu sei uma certa experiência, o que é que devo fazer, sempre peço ajuda à medicina, que eu sei que a medicina não pode me dar um certo apoio, porque é um remédio caseiro, uma coisa simples, mas eles precisam tomar uma providência. Eu peço, quero aproveitar e pedir assim uma providência mais séria, para nós tomarmos assim uma providência mais rápida com esse remédio, que o mundo está esperando por ele. O senhor acha que está havendo um certo descaso, né, das pessoas é verdade, competentes? Né? Alguns médicos têm, como diz o outro, conversado comigo, não dizem que é mentira, não é porque não pode dizer, porque de fato é verdade, e eu estou à disposição para qualquer teste, não é? O senhor tem recebido, inclusive, desculpe, Denis, alguma sugestão de médico, uma orientação de médico, algum paciente que ele lhe tem enviado para utilizar esse remédio? É verdade, eu não posso dizer, porque algumas pessoas chegam lá e me dizem que foi alguns médicos que mandaram e tal, mas eu não posso dizer, foi o médico que mandou, não, eu não posso dizer porque não vi, tal. Tenho dito a alguns médicos, conversado com eles, que eram portadores de Chagas e hoje não é mais, não é? De forma que ainda não achei um médico também que fosse contra. Ô, seu João, eu estava mostrando aqui um desses exames que o senhor tem a Xerox, mostrando que foi reagente, não é isso? Quer dizer, dando positivo. E depois essa mesma pessoa se submeteu ao mesmo exame e deu negativo. Negativo, é verdade. Vamos ver se a gente consegue focalizar. É verdade. Mostrar, não é isso? É. Tá. E essa erva, o senhor estava falando que existe um pouco de dificuldade com a medicina, eu acho que muito pelo contrário, né? Porque todos os remédios que nós temos aí, hoje em dia, nas farmácias e tal, elas começaram justamente dessas pesquisas com ervas, e o Brasil, ele é rico. Perfeitamente. Né? Hoje se discute e tal, que é bem possível que esse remédio do senhor possa ter até aprimorado, né? Pois não. E com certeza vai existir alguma coisa positiva em relação a esse remédio do senhor. Mas o senhor também nunca encontrou, por exemplo, um médico que contraindicasse esse medicamento? Quer dizer, dissesse que poderia dar algum outro problema, quer dizer, curava aquilo e dava outro problema? Não. Algum efeito colateral? Não, né, nunca achei um que dissesse isso. Eu, apesar de que eu já tive até um médico que me disse que não tem efeito nenhum, tal, e que podia dar tranquilo, que não tinha nada. Ô, seu João, essa raiz que o senhor está pesquisando, ela é uma raiz tipicamente brasileira? É brasileira. Eu vou buscar na margem do Rio São Francisco. Foi onde esse velho me ensinou, que era um vaqueiro naquele tempo.
Ele me ensinou como se fosse um remédio para coração. Ele me dizia que era para coração venenoso, né? E essa mesma fórmula desse vaqueiro que o senhor usa até hoje, ou o senhor mudou a composição? A mesma coisa? A mesma coisa, é. Não passei do que ele me ensinou, sabe como é? Ou seja, uma doença de Chagas é uma doença, me parece, tipicamente brasileira, né? Ou ela também é dos países trópicos? Apesar de que tem a África também, que disse também, que... Né? O caso do Brasil diz que é um apelido para a África, que lá é dobrada. Viu? Pois é, porque aqui no Brasil nós temos mais ou menos 10 milhões de pessoas contaminadas. Perfeitamente, é. Como também o remédio para coração mesmo, para negócio de botar ponto safena, marca-passo, tomando não precisa botar. Ô, seu João, e o efeito desse remédio? Ele demora muito? Ele é imediato? Como é que as pessoas passam a se sentir depois que tomam esse chá? O efeito é rápido. Viu? O efeito é rápido porque às vezes a pessoa já está inchado, com o coração crescido e normaliza tudo dentro de poucos dias. Durante quanto tempo ela deve tomar o chá e quantas vezes por dia? Eu sempre dizia aos portadores de chaga que é uma garrafa só, porque eu vejo logo fazer um efeito imediato, dava como curado, mas já teve até médico que me falou para eu não fazer isso, que é uma doença, como diz o outro, que tem caso já avançado, que talvez precise de mais de 1 ou 2 ou 3 garrafas. Então, isso eu venho já pegando uma prática, pelo que ele me disse, que venho ensinando as pessoas, quando já está com um caso mais avançado, toma 2 ou 3 garrafas e pronto, está completo. Quer dizer, o senhor faz o chá em casa e passa para as pessoas, não é justamente. E depois exijo que ele faça um exame com o médico para ver como a posição, não é? E volta, se precisar, toma outra, se não precisar, não toma. E o senhor, então, até hoje, as pessoas que têm ido para o senhor têm sido asseguradas, pelo menos pelo exame de laboratório, que o resultado é negativo para a doença de Chagas? Justamente, perfeitamente. Inclusive, aí eu tenho exames que é aqui de Salvador, de alguns médicos que já até me mandou o exame para eu ver. Um deles foi aquele que a gente mostrou. Foi, né, anteriormente. É verdade. Quer dizer, qualquer problema do coração, além da doença de Chagas, o remédio faz efeito. Você já testou isso também? Que tipo de problema do coração? Faz efeito e é como esse velho me dizia, que nós não tínhamos nada incurável em nosso corpo, eu acho que sim, viu? Porque ele disse que o remédio era positivo para coração e é positivo, cura, viu? Ô, seu João, as pessoas que quiserem adquirir, né, esse chá, esse remédio e tal, antes é importante que a gente pergunte quanto é que vale essa garrafinha. Muito bem. A garrafinha, se fosse cobrar pelo valor, era um valor muito alto. Mas eu cobro apenas até o momento o que eu tenho de despesa na viagem para ir buscar o remédio. Quando chego, divido a despesa pelas pessoas, que dá a quantidade, sabe como é? Se dá para 10 garrafas, eu divido aquela despesa que agora está em 135 mil. Não é? Já teve pessoas que mandaram se eu cobrar até 2, 3 milhões, que a pessoa tinha condições, eu digo, não faço isso. Sim, porque a vida não tem preço, né? Mas o senhor pelo menos tem que ser restituído. Eu cobro exclusivamente pela viagem que faz. A despesa que eu tenho. E é fácil de ser encontrada essa erva ou ela tem um tempo certo para ser colhida? Não é fácil. Ela é um pouco escassa, eu passo 3, 4 dias. Essa semana foi uma grande glória que eu trouxe, deu para 9 garrafas. Mas sempre é 4, 5 garrafas. Passo lá 4, 5 dias. Viu? Mas como é que as pessoas fazem para encontrar? Porque hoje em dia o senhor mora em Feira de Santana, Moro né? em Feira, da Praça da Matriz, 127. Mas como é que as pessoas aqui em Salvador têm algum lugar, alguma forma de entrar em contato também com o senhor? Aqui tem, porque eu trabalhava aqui num setor Avon, viu? Nesse produto, esse perfume. E às vezes a pessoa me telefonava e eu dizia, eu vou levar e deixo no depósito. A filha da pessoa não dá viagem em Salvador, mas eu deixei de trabalhar no Avon. Mas tem a casa aí de minha nora, de vez em quando as pessoas me telefonam e eu acerto com eles. Digo, eu vou levar, deixo na casa de minha nora, vocês ponham lá. Que é ali na rua Rio Amada, número 9. E tem um telefone? Aí não tem telefone. É rua Rio Amada, número 9, Monte Serrado. Você, João, quer dizer que sua luta ultimamente tem sido tentar conseguir patentear o remédio, né? E o senhor está fazendo um apelo aqui, no caso, aos órgãos de comunicação, às pessoas interessadas, né? Justamente, é isso que eu quero. Que o procurem para patentear essa fórmula, perfeitamente, não é isso? É isso que eu quero, porque quero fazer tudo para ele não sair do Brasil. Mas o senhor, por exemplo, já levou esse chá, essa fórmula, para algum laboratório? Já foi feita alguma pesquisa nesse sentido ou ainda não? Não, teve laboratórios que já me procurou, sabe? Mas não foi brasileiro e eu
ainda não dei uma certa atenção por isso, porque eu quero fazer tudo para ele ficar no Brasil.